Caríssimos irmãos e irmãs, nós poderíamos hoje, a partir deste Evangelho, falar a respeito do dom da fortaleza, nós poderíamos falar a respeito do dom do desapego de si mesmo e da sua imagem, nós poderíamos falar a respeito do pecado da vaidade, mas eu gostaria de falar a respeito do temor de Deus, que de alguma maneira tocará todos esses outros pontos. Já na primeira leitura, retirada do livro do Levítico, nós ouvimos aqui Deus falando a respeito do ano jubilar, depois de 50 e 50 anos, como é que o povo deveria proceder, e Deus dá várias prescrições que devem ser ouvidas, prescrições que vão ao encontro da justiça, algo justo, que não era muito interessante para aqueles que possuíam terras, porque eles deveriam devolver as terras aos primeiros donos. Então não era algo muito agradável de se ouvir. Mas no final, depois de todas essas prescrições, o autor, Moisés, aqui no livro do Levítico, diz: não vos leseis uns aos outros entre irmãos, isto é, não cometais injustiça uns com os outros, vós sois irmãos, temei o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Isto é, Deus dizendo assim: eu sou Deus, vocês temam a mim. Então já na primeira leitura, nós vemos aqui uma referência ao dom do temor de Deus, que nós já falamos aqui e até fizemos referência ontem rapidamente, que o que é o dom do temor de Deus? Não é o medo de Deus, mas é o medo de desagradar Deus, o medo de perder Deus, o medo de não ser mais amigo de Deus. Se nós olharmos para dentro de nós veremos esta realidade muito presente e veremos que elas guiam as nossas ações. Os nossos temores guiam as nossas ações. Isto é, muitas pessoas têm medo de perder o seu dinheiro e elas trabalham com afinco e dedicação. Muitas pessoas têm medo de perder a juventude e se cuidam, e às vezes exageradamente, e vão perder a juventude de qualquer jeito. Muita gente tem medo de perder a saúde e cuida da sua saúde com esmero e dedicação, e tanto tem medo de perder os seus amigos e acaba às vezes até mesmo ficando uma pessoa dependente e carente por demais, porque tem medo de perder as amizades e os afetos. Tantos medos tantas pessoas carregam no seu coração. Tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinho, tem medo de adoecer, tem medo de como será a sua velhice, tem medo da morte. Pois bem, todas essas realidades que de alguma maneira estão presentes, a Sagrada Escritura nos apresenta que nós devemos ter medo de perder Deus, ter medo de perder o céu, porque é o que verdadeiramente importa e é o que Herodes hoje não fez. O contexto é o seguinte, diz aqui que Herodes, ele era casado, ele era adjojado, como nós aqui gostamos de usar a expressão, né? Ele era adjojado com a esposa do seu irmão. E São João Batista já havia dito que você não pode estar unido a ela. Ela não é sua esposa. Essa união não é legítima, essa união não é abençoada. E isso, é claro, desagradava a Herodes, desagradava a Herodíades, desagradava a muitos na corte. Mas Herodes, diz a palavra, ele sabia que João era um homem de Deus. Ele sabia que João Batista era um servo de Deus.
E ele gostava de ouvir João Batista, embora o seu coração sempre ficasse perturbado quando ele ouvia João Batista. Então é aquele coração dividido, não é um coração. O que é um coração santo? É um coração reto, é um coração indiviso, é um coração que é todo da verdade, da justiça de Deus, que é todo voltado à fé. Mas não, o coração de Herodes é aquele coração que São Paulo apresenta quando diz que às vezes ele não fazia o bem que queria, mas o mal que não queria fazer. Aquela luta interior, aquela batalha que muitos de nós, se não todos, uns mais, outros menos, estamos experimentando na nossa vida. Tantas divisões, tantos compartimentos no nosso coração. Pois bem, então Herodes experimentava isso num grau altíssimo. E diz então que no seu aniversário, já quente, já cheio de bebida, exaltado por causa do álcool, ele gostou da dança da filha de Herodíades, com quem ele estava ajuntado. Ele disse: peça o que você me quiser, peça o que você quiser, peça a mim o que você quiser e eu darei. E ela, a moça, mal aconselhada pela mãe, diz: eu quero a cabeça de João Batista. E aí vem agora a crise de Herodes. Meus santos, nós aqui vamos pegar um exemplo exagerado, mas que muitas vezes acontece na nossa vida. O exemplo exagerado é esse: Herodes para e entra em crise. E agora? Eu vou agradar aos meus convivas? Eu vou agradar a moça a quem eu fiz uma promessa pública? Ou eu vou agradar a justiça? Digamos aqui que Herodes nem fé tivesse, mas ele sabia o que era certo, ele sabia o que era correto, o que era justo, o que deveria ser feito. Ele entrou nessa crise interior e ele vai, para não cair na desgraça dos outros, ele preferiu negar aquilo que ele acreditava. Ele preferiu negar os seus princípios, a justiça, a retidão. Para nós, meus irmãos, que cremos, a justiça, os princípios, a nossa fé é Deus. Então, quantas vezes também nos sentimos tentados para não perder, para não ter a nossa imagem, para não perder algo para a nossa vida, nós preferimos o quê? Perder Deus, perder as realidades que verdadeiramente importam. Então Herodes, para não perder a amizade, ele tinha medo, ele tinha temor de perder os elogios dos outros, o respeito da corte, o que é que iriam dizer dele que não cumpriu a palavra dada. Então, para não desagradar a assembleia, ele desagradou a Deus. Meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui em Herodes acontece constantemente quando nós nos defrontamos em situações concretas na nossa vida, em que paramos e nos perguntamos: mas eu faço isso ou aquilo? Mas eu digo isso ou aquilo? Mas eu renuncio isso ou aquilo? E é sempre isto ou aquilo, é uma luta, uma crise entre a minha vontade, aquilo que de alguma maneira vem ao encontro dos meus desejos, e aquilo que às vezes eu acredito que é o correto, que é o certo, o que deve ser feito. Por esses dias, conversava com alguém que dizia que estava tendo dificuldade para rezar, porque lá no fundo do coração essa pessoa
estava pressentindo pelo menos que Deus iria pedir a ele algo muito difícil e que ele não queria fazer. Ele estava pressentindo que Deus iria pedir que ele assumisse algo que ele não queria assumir. E ele falou, que já não conseguia nem rezar direito. E eu disse: meu santo, reze e diga a Deus: olha, Senhor, eu não queria isso. Isso que eu acho que o Senhor está querendo para mim é muito difícil. Vai me exigir muito esforço. Eu ando muito cansado. Eu acho que eu não tenho um jeito para essa missão. Eu não queria. Ora, até aqui está corretíssimo. Você pode apresentar a Deus. Mas está bom, Senhor. Mas a segunda parte é importante. Mas Senhor, como eu não quero te desagradar, se esta for a tua vontade, me dá forças. Porque eu, por mim mesmo, eu não consigo. Perceberam aqui? Isto é, essa pessoa, com esta oração, o que é que ela quer em primeiro lugar? É agradar a Deus, não é agradar a si mesma. Embora ela possa apresentar a Deus as suas dificuldades. O que ela quer primeiramente é guardar o temor de Deus no coração. Não é se autopreservar, seja diante dos outros ou diante de si mesma. Mas, então ela pode apresentar a Deus as suas dificuldades. Mas, em última instância, dizer: Senhor, mas se esta for a tua vontade, como eu quero te agradar, eu aceito, mas concede-me a tua graça. Quando eu estava preparando esta homilia, me veio à mente uma oração que São Bonifácio fez. São Bonifácio foi um bispo no século VIII, e ele, diante de uma grande dificuldade, de uma grande missão na sua vida, ele disse algo parecido. Ele disse: olha, escrevendo uma carta, disse: eu procurei nos santos de antigamente um exemplo que me desse base para fazer o mesmo. Isto é, ele procurou um santo que tivesse procurado um caminho mais fácil, que tivesse procurado fazer a sua vontade. E ele disse: eu procurei e não encontrei em Cipriano, não encontrei em Clemente, nem em Cornélio, nem em Atanásio, todos santos. Em todos eles eu não vi um exemplo parecido. Ao pensar neles e em outros santos semelhantes, eu fico apavorado. Isto é, eu não posso negar os meus princípios. Eu não posso negar a minha fé. Eu não posso negar aquilo que eu acredito. Quantas vezes, meus santos, por exemplo, vem pessoas e assim, ultimamente, quantas pessoas eu tenho encontrado que vem o que, padre, eu vou tomar, por exemplo, aqui é apenas um exemplo, mas como já dei outros exemplos anteriores, nesta mesma missa, existem várias outras situações. Padre, eu vou tomar anticoncepcional, padre. Mas por quê? Não, mas eu não posso mais ter filhos. E a pessoa apresenta vários motivos. E eu digo: mas minha santa, mas meu santo, quando vem o casal, mas você tem consciência de que isso é um pecado e que fere os seus princípios de fé, aquilo que você sabe que é verdade, e que isso vai romper a sua amizade com Deus? E a pessoa está em crise entre uma atitude que lhe pareça mais fácil e permanecer fiel àquilo que acredita. Não é que a pessoa deixou de acreditar na palavra de Deus e nos ensinamentos da igreja, mas ela está em crise porque ter fé está difícil. Manter-se fiel aos princípios que eu acredito que me foram revelados, que são ensinados pela igreja, está complicado. Como é que eu vou me manter fiel até o fim? Que foi isso o que Herodes experimentou, no sentido de que não é que ele queria
se manter firme nos princípios de Deus. Ele apenas viu que para salvar João Batista, ele tinha que se prejudicar e ele não estava disposto a isso. É quando nós, para salvar a nossa amizade com Deus, temos que de alguma maneira abraçar mais fortemente a nossa cruz. E nem sempre estamos dispostos a isso. Foi como São Bonifácio, que diante daquela missão difícil que ele via diante dele, a vontade que ele tinha era de abandonar, era de deixar de lado e dizer: não, essa missão está muito difícil. Mas ele, parando diante de Deus, em oração, disse: mas quando eu olho para trás e procuro um exemplo semelhante, eu não encontro. Eu não encontro ninguém que tenha feito algo parecido, um santo. Então, ao pensar neles, fico apavorado. O temor e o tremor me penetram, e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime. Ele cita aqui o Salmo 54, versículo 6. Gostaria muito, imagine aqui, veja aqui a crueza e a sinceridade desta oração. Ele diz: meu Deus, eu gostaria muito de abandonar o leme da igreja. Ele é bispo. Então eu gostaria muito de deixar de lado, de não seguir em frente, de renunciar a essa missão, de esquecer que eu tenho esses compromissos, de esquecer esses meus princípios, de esquecer o que eu sei que é verdade. Isso, se você parar um pouquinho, você precisa ser sincero, entende? E parar e dizer: eu já experimentei isso, ou mais ou menos, ou mais vezes ou menos vezes, ou com mais intensidade ou com menos intensidade. Mas se você, meu santo, vive a fé, você já experimentou o peso da sua fé. Não há como, porque não há como dizer que você tem fé e que sempre foi muito fácil viver a fé, né? Nunca teve dificuldade. Não é assim. A fé, a verdade cristã, o evangelho, é exigente. Exige uma renúncia de nós mesmos e às vezes a vontade que nos passa pelo coração é: eu vou abandonar Deus, eu vou me esquecer de tudo que eu já aprendi, porque está muito difícil continuar vivendo a fé. Foi isso que São Bonifácio, bispo e mártir, que morreu por causa de Cristo, expressou. Gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja, se encontrasse igual exemplo na igreja, nos padres, né, nos santos. Mas não sendo assim, e dado que a verdade pode ser contestada, mas nunca vencida, minha alma cansada se refugia nas palavras do Senhor. Ele cita aqui Salomão, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor com todo o teu coração, não te confies na tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, reconhece a Deus, e Ele conduzirá os teus passos. Nós podemos aqui trazer o salmo: confia no Senhor e tem coragem. Confia no Senhor, espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Confiar-se em Deus, mesmo diante daquela dificuldade. Confia em Deus e pede a Ele a graça de você ter medo de perdê-lo, de perder Deus. Senhor, eu não quero te perder. Eu não quero perder a minha amizade contigo. Eu não quero te desagradar. Eu não quero fazer algo que dê tristeza ao teu coração. E se o preço for me desagradar, e se o preço for me causar uma tristeza aqui na terra, e se o preço for carregar mais intensamente a minha cruz, dá-me a tua graça, Senhor, para que eu carregue a minha cruz, mas para que eu não te perca. Dá-me a tua graça, Senhor, para que a minha vida se torne mais difícil aqui, mas a minha amizade não seja maculada,
não seja rompida. E sabe qual é a alegria de tudo isso, meus santos? Que quando essa realidade se faz presente, o nosso coração recebe uma força espiritual e começa a experimentar uma alegria que vem de Cristo e não da natureza humana, que nós começamos a nos alegrar, mesmo com lágrimas nos olhos. Nós começamos a exultar em Deus, mesmo com o incômodo do peso da cruz. Nós começamos a cantar louvores a Deus, mesmo que tenhamos os pés e as mãos amarrados. Estou aqui fazendo referência aos apóstolos, quando estavam lá na prisão, com os pés atados e cantando louvores a Deus. Mas para isso, nós precisamos crescer neste dom do temor de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que nos abra os nossos olhos para que nós vejamos que a amizade com Ele é o que existe de mais valioso, de mais valoroso, de mais precioso na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus e pedir a Deus constantemente na nossa oração, pedir a Deus depois que recebemos a comunhão, pedir a Deus depois que ouvimos uma pregação da palavra, pedir a Deus enquanto dirigimos o nosso carro, pedir a Deus quando vamos dormir, quando acordamos, pedir a Deus constantemente: Senhor, dá-me, Senhor, o dom do temor de Deus, dá-me, Senhor, o dom da sabedoria, abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. É um versículo sálmico. Abri meus olhos para que eu contemple, que os olhos não são os olhos carnais, são os olhos do coração, são os olhos do Espírito, são os olhos da alma. Abri meus olhos, Senhor, para que eu veja que não existe felicidade maior do que te possuir, ser teu amigo e caminhar para o céu. Que a Virgem Maria, meus santos, neste sábado, interceda por nós, nos alcance esta graça e que nós, da nossa parte, nos esforcemos também por alcançá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.